Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, com as principais informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Nesta edição você vai conferir com a gente: Secretaria Municipal da Saúde segue atenta aos casos de possíveis fura-fila na vacinação contra a Covid-19. Inflação desacelera em janeiro e é a menor desde agosto do ano passado. Polícia Rodoviária Federal e Vigilância Sanitária apreendem quase 1 tonelada de carne transportada sem refrigeração em Veranópolis. Federação Gaúcha de Futebol estuda a volta gradativa dos torcedores aos estádios. E você vai conferir ainda a entrevista que fizemos com André Benedetti, da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, e o comentário de Adroaldo Dalmas. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. A questão dos fura-filas tem dominado novamente os noticiários. Esse grupo, formado por pessoas que estão aproveitando o momento para se vacinar antes mesmo daqueles que integram os grupos prioritários, pode ser denunciado anonimamente. Para isso, a Secretaria da Saúde e o Ministério Público do Estado disponibilizam um formulário para denúncias de possíveis fura-fila da vacina. O documento pode ser acessado no portal do Governo do Estado na internet. E para denunciar, basta preencher o nome, contato, o fato ocorrido e em qual município e qual serviço ocorreu. Aqui em Bento Gonçalves, a única denúncia apontada pelo Ministério Público foi prontamente resolvida no mesmo instante. A secretária da Saúde, Tatiane Fiorio, comenta a situação. Até o momento, nós recebemos um questionamento do Ministério Público Estadual referente a uma situação de fura-fila. Ela foi imediatamente verificada e foi esclarecida e ela não se confirmou. Nós estamos nessa campanha de vacinação centralizando a aplicação de doses sempre num único ponto para que a gente consiga ter um controle mais efetivo. Todas as nossas doses estão sendo registradas num Sistema Nacional de Informação que ele é ligado ao nosso sistema municipal. Então, até o momento, não tivemos problemas e a nossa campanha de vacinação está transcorrendo com muita tranquilidade. Quem tomar a vacina e não estiver em algum dos grupos de risco com prioridade para a imunização, poderá responder por crime, improbidade administrativa ou dano moral coletivo, tanto nas esferas civil ou criminal. A penalização também será aplicada a quem autorizou a vacinação de forma irregular. Os problemas de falta de água não atingem somente as cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi, onde os gestores da Corsan foram chamados pelas autoridades municipais para prestar mais esclarecimentos quanto aos problemas. Agora foi a vez de Farroupilha, onde os vereadores aprovaram um requerimento para que os gestores da estatal expliquem no Legislativo os problemas relatados pela população, bem como apresentem futuros investimentos a serem realizados na cidade. O convite foi protocolado pelas bancadas do PL, do PP e do MDB e aprovado por unanimidade pelos parlamentares farroupilhenses. Através do Executivo Municipal, os vereadores receberam um ofício da Corsan, onde a companhia apresenta o calendário de obras e licitações para este ano. O documento elenca ao menos 10 obras, sendo 4 com previsão de entrega para esse ano, outras 3 em fase de licitação, 2 homologadas e 1 com início de operações para este mês. Os parlamentares, relatam que no contrato que perdura desde 2008, há uma série de atrasos referentes a execuções de obras de esgotamento sanitário, conforme atesta uma sindicância realizada em 2019. Em Farroupilha, há relatos frequentes quanto à falta de água e à ausência de esgoto tratado. A volta às aulas em Bento Gonçalves já tiveram início na rede infantil das escolas municipais
e em breve serão retomadas nas escolas do ensino fundamental. Neste ano, além de todos os cuidados necessários para evitar a disseminação do coronavírus, a Secretaria Municipal da Educação terá o apoio também da Brigada Militar e da Guarda Civil Municipal. Juntas, as forças de segurança pretendem reforçar a proteção aos alunos, professores e familiares e interagir com a comunidade, visando maior aproximação. O comandante da Guarda Civil Municipal, Clóvis Lavarda, traz mais explicações sobre o trabalho a ser desenvolvido em Bento. Pela Guarda Civil Municipal, juntamente com o secretário de Segurança, nós estivemos ontem visitando uma escola infantil do município que já iniciou suas atividades. E nessa visita nós encontramos com a secretária municipal da Educação, que já nos passou algumas demandas de seguranças para esse ano de 2021, principalmente no entorno das escolas. E nós temos essa preocupação para garantir que os alunos primeiro cheguem bem às escolas e que durante o seu aprendizado eles tenham uma preocupação a menos, que seria problema com segurança nos entornos das escolas e até mesmo alguma orientação que faltar para comportamento nas proximidades e dentro da escola. Também teremos agora com a Guarda Civil uma aproximação grande com a Brigada Militar para os trabalhos em escolas do Estado. Visitaremos a Coordenadoria Regional de Educação para ver as demandas deles, os principais problemas, aquelas escolas que nós podemos atender com maior prioridade. Nós temos as equipes de trabalho diuturnamente com a Guarda Civil e de forma integrada, fazendo um planejamento de revezamento, de patrulhamento, até porque a Brigada já tem um know-how muito grande em patrulhamento escolar. Nós vamos nos somar a esse trabalho que já é realizado pelo Estado e pela Brigada Militar aqui em Bento Gonçalves. O trabalho foi lançado nesta semana junto à Escola Infantil Espaço dos Sonhos, no bairro Licor Sul. No educandário, cerca de 140 crianças estão matriculadas, devendo iniciar as aulas no final deste mês. A inflação no mês passado desacelerou e teve a menor taxa desde agosto do ano passado. A energia elétrica foi destaque positivo. Na outra ponta, alimentação e bebidas subiram, principalmente os itens cebola e também o tomate. Os dados foram divulgados pelo IBGE e mais detalhes a gente confere na reportagem. Após 4 meses de altas progressivas, a inflação deu uma trégua e desacelerou em janeiro, fechando o mês em 0,25%. É o menor índice desde agosto do ano passado. A queda no preço da energia elétrica foi o que mais contribuiu para o indicador perder força. Em janeiro, a bandeira utilizada como referência para as contas de luz foi a amarela, mais barata do que a tarifa vermelha usada no mês anterior. Outros itens que também apresentaram deflação em janeiro foram passagens aéreas e vestuário. Segundo economistas, esse movimento é comum em janeiro na comparação com dezembro, já que as vendas aumentam com as festas de fim de ano. Dezembro é um mês de Natal, é um mês que as pessoas usam o 13º para consumo. Portanto, tem mais dinheiro circulando na economia e mais demanda também. Então, os preços têm uma alta natural em dezembro. Na outra ponta, alimentação e bebidas registrou elevação de preços, com alta de 1,02%. Entre os vilões do grupo estão a cebola e o tomate, que haviam recuado no mês anterior e registraram alta em janeiro. Nos últimos 12 meses, a inflação acumula alta de 4,56%. Pessoas que usam plataformas digitais para obter acesso ilegal a filmes e séries estão sujeitas a literalmente pagar caro com isso. É que representantes das distribuidoras dessas produções estão enviando boletos de cobrança numa tentativa de combater a pirataria. Mais informações você fica sabendo na reportagem. Esse é um caminho legal para assistir filmes e séries. Usar as plataformas de streaming, aquelas que cobram uma mensalidade para assistir a hora que quiser. Mas muita gente ainda faz downloads ilegais. Quando você baixa qualquer conteúdo, seja um filme, uma música, um livro, que é protegido por direitos autorais e não remunera o autor ou quem detém esses direitos,
é tido como um ato ilegal. Pessoas que baixaram conteúdo sem essa permissão têm recebido cobranças enviadas por escritórios de advocacia que representam estúdios ou empresas de distribuição. Músicas, filmes, livros, aulas, tudo é protegido pela Lei do Direito Autoral. As cobranças ocorrem quando esse direito é violado e variam entre R$ 2.000 e R$ 3.000. Ainda não se trata de uma cobrança judicial, é apenas uma tentativa de acordo. A indústria não quer levar o usuário para o judiciário. Nós acreditamos que quem tem que ser levado ao judiciário muitas vezes são os grandes sites, os fabricantes, aqueles que produzem. Os conteúdos ilegais ficam espalhados em vários computadores no mundo todo para disfarçar o crime. E embora você não perceba, quando baixa, recebe uma parte de cada um deles, concentrando no seu dispositivo toda a ilegalidade e colocando a sua segurança em risco. Fala que tem um link para baixar um filme, uma música, mas na verdade é um programa malicioso que vai roubar suas senhas. Então tem que tomar muito cuidado. Se um site está disponibilizando de graça, alguma coisa tem errado ali, né? Se você baixou um filme e tem dúvidas sobre a procedência, a orientação é apagar o arquivo. São organizações criminosas que comandam esquemas de vinda de armas, drogas, munições, produtos piratas para o nosso país. Se as pessoas acham que baixar um filme ilegalmente é algo ingênuo, você está contribuindo para a força dessa grande cadeia criminosa. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão, Mercadão, Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. A instabilidade atmosférica deve predominar no estado nos próximos dias, provocando temporais isolados em algumas regiões. Mais uma vez, o sol segue aparecendo entre nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul apenas no início do dia, e as tardes tendem a seguir com abafamento, prenunciando a chuva.
Nesta quinta-feira, uma mudança na circulação dos ventos nos médios níveis da atmosfera vai colaborar para a manutenção de áreas de instabilidade sobre o sul do Brasil. As pancadas de chuva devem acontecer a qualquer hora, mas intercaladas por várias aberturas de sol no oeste e norte do estado do Paraná e no extremo sul gaúcho, inclusive na região de Pelotas. Também chove desde cedo no litoral do Paraná, mas sem risco para temporais. Nas 3 capitais da região sul e nas demais áreas da região, o dia começa com bastante sol e pode chover entre a tarde e a noite, com risco de temporais isolados. Em Porto Alegre, mínima de 21 com máxima de 31 graus e em Curitiba, mínima de apenas 15 com máxima de 25 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica que a quinta-feira seguirá com a presença do sol e aumento de nuvens pela manhã. Mais uma vez, pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. As temperaturas devem variar nesta quinta-feira entre a mínima de 14 e a máxima de 29 graus. No Jornal TV Com, você confere com a gente agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá. A legislatura da nossa Câmara de Vereadores iniciou há poucos dias. Nós sabemos que, felizmente ou infelizmente, a população optou por haver pouca renovação naqueles que preencheriam a vaga de vereador. Graças a uma composição política com o Executivo, alguns suplentes acabaram assumindo que se transformou em outra pouca renovação. Assisti o pronunciamento do vereador suplente, que assumiu por causa dessa composição, Matheus Daron, um jovem, possivelmente até promissor na política, que se revela preocupado com um assunto interessante, que é a questão da desburocratização da administração e de tudo que envolve aí os setores administrativos. A ideia em si não é nova. A própria administração pública na última gestão tentou, disse que faria uma série de modificações na burocracia, nos expedientes que envolvem o setor público. Mas o que é importante nessa manifestação do vereador é que talvez alguns que representam a renovação possam estar dispostos a dar mais do que outros, possam estar dispostos a fazer a diferença, que é o que se espera. O ano legislativo começa devagar, mas com certeza nós teremos muitas coisas acontecendo aí pela frente, o que é natural. O que se espera e que se diz nas ruas é que, pelo menos, desta vez, nesses 4 anos, se possa ter uma Câmara voltada a defender os interesses da comunidade, vigiando o Executivo, fazendo bons projetos e não apenas sendo serviçal do Executivo e aprovando, melhor dizendo, tudo aquilo que é enviado e muitas vezes no rapidão e com pedido de urgência que não se justifica e não dá o tempo para o debate. Estamos esperando que aqueles que já estavam na Câmara de Vereadores e se reelegeram possam, na sua maioria, mudar um pouco o comportamento, pensando bastante na comunidade. E aqueles novos que ingressaram, sendo como suplentes ungidos à cadeira em função dessa composição política com o Executivo, que atendam os interesses da comunidade. Afinal, a função de vereador é muito importante. E na medida que o vereador entender isso e se voltar aos interesses da comunidade, pode ter muito a contribuir pelo bem da cidade, seu crescimento e tudo aquilo que envolve o atendimento das necessidades das pessoas. Vamos torcer que isso aconteça por esses próximos 4 anos. Pensem nisso e fiquem com Deus. Na semana passada, a Polícia Rodoviária Federal apresentou um balanço das suas ações relativas ao ano de 2020. Mais uma vez, as ações de prevenção, segurança e educação no trânsito
resultaram na diminuição de mortes nas rodovias. Eu conversei com o policial rodoviário André Benedetti, que responde pela 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Bento Gonçalves. Vamos conferir como é que foi esse bate-papo. E eu converso então com o chefe da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Bento Gonçalves, policial federal André Benedetti, falando um pouco dessa avaliação que a Polícia Rodoviária Federal apresentou dias atrás, quanto aos números de 2020. E nesses próximos dias também temos o Carnaval, em que a Polícia Rodoviária Federal, não só em Bento, mas em todo o país, vai estar trabalhando nas rodovias. Benedetti, obrigado pela tua participação. Falar um pouquinho desse trabalho de vocês em Bento, que nesse ano está indo para o 5º ano, né, de atividade aqui na Serra. Exatamente, desde a federalização da rodovia, a Polícia Rodoviária Federal ela se faz presente aqui no trecho da BR-470, tanto lá no início com a Operação Vinhedos, onde nós tínhamos policiais de todos os cantos do Brasil que vinham aqui colaborar com a segurança pública, e desde 2017 com a fixação da 6ª Delegacia aqui em Bento Gonçalves. Certo. Falando um pouquinho desses números que foram apresentados pela PRF, acho que foi semana passada, né, que vocês fizeram uma avaliação de todo o país. O que a gente pode falar especificamente sim, da região de Bento Gonçalves, que é notável, né, a diminuição do número de acidentes com mortes na 470, mas não é só essa questão de segurança, de diminuição de acidentes com vítimas, porque tem todo um trabalho, a questão de carros roubados, tráfico de drogas. O que a gente pode falar um pouquinho desse trabalho de vocês específico aqui na nossa região? Regis, as grandes vertentes da Polícia Rodoviária Federal, não só aqui em Bento, como em todo o Brasil, na verdade, são promover a segurança pública nas rodovias, e aí está englobado todo um trabalho de inteligência que faz o combate ao contrabando de produtos ilícitos, como roubo de carros, roubo a pedestres, roubo de cargas, contrabando de cigarro e outros drogas, armas e munições, por exemplo. Então, essa vertente da percepção de segurança ela é muito forte no combate à criminalidade. E, por outro lado, nós temos também a preocupação em reduzir a violência no trânsito. E isso está diretamente relacionado às nossas fiscalizações. Como tu bem falou, agora nós temos a Operação Carnaval, é um período de festividades no Brasil, e que a Polícia Rodoviária Federal ela fica preocupada nesse sentido em reduzir acidentes. Nós, desde que assumimos o trecho da BR-470 aqui em Bento Gonçalves, nós a cada ano viemos diminuindo o número de acidentes. Claro que muito boa parte disso é uma conscientização dos nossos motoristas também, mas passa pela fiscalização e a presença diuturna dos nossos policiais na rodovia. Uma coisa que eu até gostaria que tu, de repente, deixasse uma orientação aos condutores, porque nós tivemos semana passada aquele acidente no Paraná, acho que foi em que vitimou o pai, aliás o filho, né? Eu estava o pai e o filho em 2 caminhões separados, e um dos motivos foi justamente aqueles condutores que andam em baixíssima velocidade. Não tem que andar a 100, 200 por hora, mas também andar numa velocidade muito baixa nas rodovias. Isso é perigoso para todos, né, Benedetti? Sim, a conduta e comportamento do nosso motorista no trânsito, ele faz total diferença na hora de um acidente ou não. Então, como falei, nós estamos nos aproximando de um período de festividades. A Polícia Rodoviária Federal ela encampa em todo o território nacional a Operação Carnaval. E dentre as preocupações, essas condutas que você narrou, Regis, elas são de suma importância. Então, você tem o limite regulamentar da via, você não pode excedê-lo, mas também a legislação fala que você não pode transitar naquela rodovia abaixo de 50% do que ela estabelece. Como se fosse na área urbana, por exemplo, né? Exatamente. Então você precisa manter o fluxo da rodovia. Um veículo muito lento pode causar um acidente, assim como aquele que exagera na velocidade também. E no momento desses, eu acho que como vai ter toda essa questão do carnaval, né, que serão vários dias, digamos, Brasil parado, se bem que esse ano vai ser um pouco diferente, mas digo assim, se aquela pessoa que não tem muita experiência no volante, acho que é até desaconselhável que ela pegue o carro, né, Benedetti? Sim, dentre as várias recomendações que a gente poderia citar aqui, a preparação do motorista para uma viagem é de suma importância. Tanto uma noite de descanso adequada no dia que se propõe a viajar, lembrar que o carro ele precisa de uma manutenção, que vai desde a calibragem do pneu, a verificação dos itens de segurança, não consumir bebida alcoólica e assumir a direção do volante, a direção do veículo. São gestos simples que trabalham diretamente com o comportamento e conduta do motorista que podem fazer uma grande diferença no trânsito. Antes da gente falar de outros trechos da 470, complementando essa tua informação com relação à Operação Carnaval. Aqui para Bento Gonçalves, a delegacia que vocês vão ter
aumento de efetivo, algum trabalho especial na rodovia? Como é que vão ser esses próximos dias? Sim, tanto em Bento Gonçalves como em todo o território nacional, a Polícia Rodoviária Federal ela começou desde da segunda-feira a Operação Carnaval, que ela prevê tanto o reforço de efetivo, para que a gente se mantenha presente em policiamento ostensivo nos pontos principais de acidentalidade na rodovia, justamente para que diminuam mais ainda ou até não existam acidentes nesse período aí que a gente sabe que existe uma maior circulação de veículos nas rodovias e pode acontecer a situação de alcoolemia, que é uma forma de a gente também coibir esses excessos. Certo, mas o efetivo de vocês em si não vai ter um aumento considerável aqui na região, vai ser o mesmo grupo de sempre? É o mesmo efetivo que a delegacia possui, só que com mais presença no trecho. A gente acaba reduzindo as folgas dos policiais para que eles possam estar mais presentes na rodovia. Com isso a gente aumenta a fiscalização, trazendo aquela percepção de segurança que eu citei anteriormente. Bom, uma outra coisa que a gente verifica muito aqui na nossa região, infelizmente, é o tráfico de drogas, né? Mesmo porque a 470 ela vai daqui lá para a região do Planalto Médio e, ao mesmo tempo, descendo a serra é o principal, talvez, via de ligação com a região metropolitana. Né? Como é que está essa questão? Como é que está a estrutura de vocês? Diminuiu, aumentou a questão da percepção ao tráfico de drogas? A criminalidade, em geral, Regis, ela não cessou ou diminuiu com o advento, por exemplo, da pandemia. O que a Polícia Rodoviária fez, aproveitando esse momento, que também era um pouco perigoso para nossos policiais, que estão expostos a todas as situações de fiscalização, incorporar mais elementos de inteligência para que as nossas abordagens sejam mais assertivas. Uhum. E isso aconteceu tanto em Bento Gonçalves, quanto no estado do Rio Grande do Sul, mas no país todo. Então, o incremento de inteligência voltado para a fiscalização, voltado para as abordagens orientadas por inteligência, elas aumentaram. E com isso a gente teve no estado do Rio Grande do Sul, só nesse ano de 2020, quase 30 toneladas de drogas apreendidas. Aqui na nossa região, tu diz como no estado como um todo. Então, o incremento do combate à criminalidade, no ano de 2020 ele foi incrementado, e 2021 a gente tem essa expectativa ainda mais reforçada pelo setor de inteligência, com novas apreensões na nossa região, no estado como um todo. Certo. E decorrer de 2021, que estamos iniciando o ano, né? Depois, claro, tem todas as operações pela frente, outros feriadões. Como é que está hoje a estrutura de vocês aqui? Supre a necessidade em relação a pessoal? Há expectativas de maior investimento, talvez em equipamentos, viaturas? Tem alguma projeção já para 2021 que possa ser adiantado, Benedetti? Sim, tanto em termos de efetivo, de pessoal, quanto material, a Polícia Rodoviária Federal ela vem num avanço nos últimos anos. Nós tivemos um aporte de efetivo o ano passado aqui para a Delegacia de Bento Gonçalves, como todo o Brasil. Temos a iminência de um novo concurso esse ano, que já tem edital aberto, e deve formar novos policiais, entregando para a sociedade até o final do ano. Assim como viaturas, recebemos no ano passado um incremento de viaturas, esse ano há uma projeção para isso também. Então, em termos de infraestrutura e servidores públicos, há sempre um complemento, uma preocupação de trazer para a sociedade a melhor prestação de serviço. Bom, o telefone 191 continua sempre à disposição da comunidade. Sim, seja aqui em Bento Gonçalves ou em qualquer lugar que você esteja, né? O tridígito 191, ele vai cair numa central de atendimento e vai direcionar você para aquela unidade operacional mais próxima para poder atendê-lo. Certo, acho que é importante a gente citar esse número porque muitas vezes o cidadão que está vendo alguém numa situação, digamos, perigosa ou suspeita na rodovia, acho que é importante pegar esse número, ligar para vocês, até para, de repente, se evitar um acidente ou até mesmo alguma situação de perigo, de violência na estrada. É importantíssimo. Nós recebemos diariamente várias informações, seja que resultam em abordagens policiais ou em ocorrências, ou até mesmo um atendimento. Então, quando você tem em mente esse número que você pode ligar, com certeza, do outro lado da linha, alguém preparado vai atendê-lo e vai direcioná-lo para o melhor auxílio possível. Certo. Para a gente poder concluir esse nosso bate-papo, algum recado aí para a nossa comunidade, Benedetti? Sim, nós estamos, como citei, mas faço questão de reforçar, nós estamos entrando num período de uma festa popular, que é o Carnaval, e a grande preocupação da Polícia Rodoviária Federal são em reduzir os acidentes nas estradas. Como eu falei, nós viemos, principalmente no nosso trecho aqui da BR-470,
nos últimos 4 anos, em redução todos os anos, com uma redução no número de acidentes. E a gente espera que, com a colaboração dos nossos motoristas, novamente em 2021 seja com muito poucos acidentes. Mas isso passa pela conscientização, passa pelo preparo do motorista, para que realmente esse período seja de festividades e não de tragédias. E apesar do trabalho de vocês ser fiscalização, averiguação das situações, mostrar para a comunidade que tem um apoio na rodovia, né? Exato. O serviço prestado à população é de percepção de segurança, presença ostensiva, para que, se porventura vier a precisar, nós estamos ali presentes. Tá certo. Obrigado pela tua participação. Nós que agradecemos. Essa, então, a participação do delegado da Polícia Rodoviária Federal em Bento Gonçalves, o André Benedetti, que é policial rodoviário também, fazendo esse bate-papo com a gente aqui no nosso jornal TV Com. E a gente retorna com mais informações. E como ele citou, nos próximos dias teremos, então, o feriadão do Carnaval, onde certamente muitas pessoas vão aproveitar o momento para viajar. Então, se você é uma delas, faça a devida revisão no seu carro, obedeça a sinalização e seja prudente. A vida agradece. No início da tarde desta quarta-feira, pelo menos 13 pacientes seguiam internados na UTI do Hospital Tacchini, acometidos com a Covid-19. Outros 3 pacientes apresentavam suspeitas da doença. Com isso, tanto o número de internações quanto de suspeitas de casos apresentavam aumento em relação ao boletim da terça-feira. No Hospital Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 37 estavam internados, sendo que 21 eram portadores de outras doenças. O boletim atual traz ainda o uso de 21 respiradores, ou seja, 2 a mais que o levantamento anterior, totalizando 46,7% da capacidade existente. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, atualmente 22 pacientes seguem internados, ou seja, 3 a mais que ontem e 26% da capacidade total, que é de 84 leitos. Os dados do portal covid.saude.rs.gov.br referentes a Bento Gonçalves são sempre alimentados com informações repassadas pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A tarde da terça-feira foi de trabalho intenso por parte da Brigada Militar, que agiu mais uma vez no combate ao tráfico de drogas em 2 municípios da região. Na primeira ocorrência, em Garibaldi, um jovem de 18 anos foi abordado pelos integrantes do policiamento ostensivo, portando um revólver calibre 38 com 4 munições intactas, além de 17 porções de cocaína e R$ 452 em moeda corrente. Ele foi encaminhado para a delegacia de Garibaldi, onde foi feito o registro da ocorrência por porte ilegal de armas e tráfico de drogas. Já em Guaporé, a Força Tática da Brigada Militar abordou 2 homens de 44 e de 35 anos que estavam em um Fiat Uno. Com o motorista, os policiais militares encontraram 2 buchas de cocaína e, com carona, outras 16 buchas de cocaína prontas para venda, 3 porções de maconha e R$ 750. Também neste caso, ambos foram presos em flagrante e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, encaminhados para o Presídio Estadual de Guaporé. Um homem de 28 anos foi preso nesta quarta-feira no bairro Municipal, aqui em Bento Gonçalves. Por volta das 11 da manhã, integrantes da Força Tática da Brigada Militar avistaram o indivíduo que era foragido do sistema prisional. Com ele, os policiais militares localizaram uma pistola calibre 380, 20 munições do mesmo calibre, 5 porções de maconha pesando aproximadamente 200 gramas e uma balança de precisão. Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado para o Presídio Estadual de Bento Gonçalves. Pelo menos 740 quilos de carne de frango e 99 quilos de carne suína foram apreendidos em Veranópolis, sendo transportados sem as devidas condições. O fato ocorreu no quilômetro 171 da BR-470,
onde os produtos foram encontrados em um caminhão-baú sem refrigeração e em meio a produtos de limpeza. O trabalho foi coordenado pela Polícia Rodoviária Federal e pela Vigilância Sanitária. O caminhão com placas de Passo Fundo não apresentava as condições mínimas para esse tipo de transporte. O condutor, um homem de 45 anos, informou aos policiais federais que não acompanhou o carregamento na distribuidora e que seria apenas o responsável pela condução do veículo. A carga, considerada imprópria para o consumo humano, foi apreendida e descartada. A empresa foi autuada pela Vigilância Sanitária e terá que adequar os seus procedimentos. E no esporte, a CBF de Carlos Barbosa estreou com derrota no seu primeiro amistoso da pré-temporada de 2021. A equipe do técnico Edgar Baldasso visitou o Tubarão, que foi semifinalista da Liga Nacional de 2020, e voltou para casa com uma derrota pelo placar de 3-0. A CBF já voltou aos treinos e segue se preparando intensamente para as competições regionais e nacionais ao longo do ano. O time tem agendado outros 2 compromissos amistosos, na pré-temporada, contra o Atlântico de Erechim e contra o Joinville de Santa Catarina. A volta gradativa dos torcedores aos estádios já está sendo trabalhada pela Federação Gaúcha de Futebol. Recentemente, a entidade passou a discutir tal possibilidade junto ao governo do estado, no sentido de juntos construírem os devidos protocolos. O presidente da federação, Luciano Oxman, enfatiza que o tema ganhou força após um projeto de lei de um vereador de Porto Alegre, o qual pede a liberação de 25% do público nos estádios da capital. Apesar das tratativas junto ao estado, o gauchão deste ano deverá começar com os portões fechados. De acordo com Oxman, a federação deverá apresentar ao governo gaúcho um projeto que contempla o retorno do torcedor aos estádios, seguindo protocolos de segurança contra o coronavírus. O objetivo da entidade, sobretudo, é que quando o estado liberar o público, os clubes já tenham um plano em mãos para ser executado. Jornal TV Com fica por aqui. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir em qualquer smartphone a nossa programação, uma vez que é válido para Android e também iOS.